Paz, querido, podem tomar seu assento. Muito boa noite. As crianças estão indo para as salinhas agora. Agora elas vão ter o culto delas, na linguagem delas. Bem, primeiramente queria agradecer, os nossos visitantes, amigos. Estou vendo ali o Ricardo, falei com ele, cumprimentei o Ricardo. Ricardo é uma benção. Benção. Seja bem-vindo aqui. Se o nosso pastor Marcos estivesse aqui, estaria falando de você. Amém? Você visitante que está vindo pela primeira vez, sinta-se à vontade no nosso meio. Queremos também pedir desculpa, irmãos, tivemos alguns problemas aí na mídia, então parte do culto não estava passando ao vivo. Mas creio que já foi sanado, já foi resolvido. Hoje o nosso pastor teve a formatura do filho dele lá na Marinha, então a família tirou para fazer um passeio. Tem direito, Tá junto com a família. Nosso primeiro ministério, queridos, é a nossa família. Primeiro Deus, depois vem o nosso maior ministério, que é a nossa família, e depois o nosso ministério junto com os irmãos, abençoando a vida dos irmãos e sendo abençoado pelos irmãos. Eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus tem ardido no meu coração já há alguns meses. Falei com a Roberta, nossa, amor, hoje eu estou tão nervoso. Aí ela falou assim, isso é bom, isso é muito bom. A gente não pode perder esse nervosismo, você temor o Senhor. Louva a Deus pelas palavras que nós ouvimos durante essas quarta-feiras aqui na igreja. E acaba também coincidindo um pouco com o que eu vou falar essa noite, que eu vou ministrar com os irmãos essa noite, com a igreja. Eu separei 2 textos, irmãos, para nós estarmos meditando, fazendo algumas reflexões. E um é em Atos, lá no capítulo de número 6. Depois a gente vai dar uma lida também em Isaías. E aí eu vou fazer algumas reflexões, algumas provocações. E eu creio que Deus vai falar muito aos nossos corações essa noite. Engraçado que eu tinha separado João 6 para pregar também, Os 2 textos seriam Isaías 6 e João 6. Mas o pastor Eduardo, depois do que ele fez com João 6 domingo, eu falei, pô, pastor Eduardo, você até me intimidou aí. Foi bênção. Quem não estava aqui no segundo culto, foi uma bênção. O homem pregou 2 palavras, pastor Eduardo, um amigo nosso lá de Vigário Geral. E foi uma bênção, a igreja saiu daqui alimentada. Deus operou maravilhas aqui nesse lugar, restaurou, renovou. Foi uma noite maravilhosa. Semana passada foi uma semana de muita bênção. Todo mundo já abriu aí? Atos 6. Irmãos, e o tema dessa noite, para essa palavra, para essa reflexão que a gente vai fazer, é necessidade que leva, que atrai, que nos aponta a oportunidade, que acaba definindo o nosso propósito. A gente tem falado muito de propósito, tem falado muito de chamado. Parece até que o tema desse mês é propósito. Então a gente vai seguir nessa linha, de acordo com o que o Espírito Santo tem falado com a igreja dele. Amém? Atos capítulo 6 vai dizer assim, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por esse motivo, os 12 se reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta, versículo 5 agora, do Atos 6. Tal proposta agradou a todos. Amém? Agora a gente vai lá para Isaías, capítulo de número 6 também.
Amém? Vamos lá. Versículo de número 1, tá bom? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou seus lábios, e por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, a primeira reflexão eu quero fazer aqui no livro de Isaías, e quero abrir aqui, dentro da introdução, falando um pouco, de como foi esse chamado de Isaías, de como ele entendeu esse propósito. E no primeiro tópico falando sobre necessidade, mas eu queria pontuar que Isaías foi um profeta durante um tempo em Israel, e durante esse tempo em que ele foi profeta em Israel, passaram, pelo seu crivo 4 reis: Uzias, Jotão, Acais, Ezequias. E quando ele faz essa introdução aqui, quando ele inicia o capítulo 6 falando, ele explica o seguinte: no tempo em que morreu o rei Uzias. Uzias até então era um bom rei, um rei temente a Deus, mas eu vou ser bem rápido na introdução para a gente poder se situar e avançar. Durante um tempo, ele cresceu tanto, o seu reinado expandiu tanto, ele ficou tão poderoso, que ele se ensoberbeceu. A Bíblia fala que o coração dele se tornou orgulhoso. Flávio Josefo vai explicar que o que aconteceu com o rei Uzias provavelmente foi por conta, isso são relatos do livro de Flávio Josefo. Ele vai falar que durante uma festa ele achou que deveria acender um incenso, exercer um papel, queimar um incenso, exercer um papel que não era dele. Então, no auge daquele afã de tomar aquela decisão, ele adentra no templo, adentra no espaço em que ele não podia entrar. Os sacerdotes tentaram impedi-lo, e ele se enfureceu, e quando ele se enfureceu, a Bíblia relata que apareceu lepra na testa dele. Ele foi expulso do local, não pôde mais ficar no meio dos seus, e o seu filho assumiu o seu lugar, Jotão. Uzias veio morrer de lepra por conta disso que ele fez. Ele nunca se recuperou. O seu filho assumiu o seu lugar, o segundo rei Jotão. E a Bíblia vai falar que a condição do povo durante o reinado de Jotão não progrediu, porque o povo continuou envolvido com a idolatria, a corrupção espiritual no reino era mais pesada. E após a morte de Jotão, o segundo rei, o terceiro rei reinou nessa sequência, que foi Acais, fez política com os inimigos, fez aliança com os inimigos do Senhor, e não contente, colocou um altar pagão no templo do Senhor, contrariando as ordens divinas. Logo após a morte de Acais, assume o rei Ezequias. Isso tudo e o Isaías nessa época é quem era o profeta de Israel. Existiam outros profetas, mas Isaías é conhecido como profeta de destaque. Ezequias foi um dos poucos reis de Israel em que você vai ler na Bíblia: e fez o que era reto aos olhos do Senhor,
conforme tudo que o Davi, seu pai, fazia. Eu já ministrei uma vez aqui na igreja, palavra acerca de Ezequias e a sua oração. Ezequias fica doente e o profeta entra no seu palácio para informar para ele: olha, coloca a sua casa em ordem, você vai morrer, mas eu vim te dar essa notícia. Coloque sua casa em ordem. A Bíblia relata que ele, temente ao Senhor, o homem que buscava a Deus, se coloca em oração ao Senhor e clama ao Senhor e fala para o Senhor: Senhor, o Senhor conhece, o Senhor me conhece, o Senhor conhece o meu coração, sempre andei em retidão. E a Bíblia vai dizer que antes do profeta sair do palácio, Deus manda falar com Ezequias que o Senhor vai acrescentar mais 15 anos de vida para ele, e que ele seria curado. E isso aconteceu. Ezequias foi curado. E passou um tempo, alguns reis da Babilônia foram visitá-lo, porque sabiam do seu resplendor, sabiam do que tinha acontecido com ele, e como Deus tinha entrado com provisão, entrado com providência numa doença, e aquele rei tinha se recuperado. E a Bíblia relata que ele, por conta disso, ficou animado e mostrou para aquela comissão todo o seu reino, as suas riquezas, as suas fortalezas. Ele abriu a sua vida para aquele povo estranho, para que ninguém conhecia, aquele povo que ele não conhecia. E aqui fica uma reflexão, irmãos. Às vezes, nós abrimos a nossa vida para quem não devia. Nós compartilhamos com quem não era para compartilhar. Contamos o nosso sonho para quem não era contar. E depois a gente coloca a culpa em Deus porque deu errado. Mas o Senhor mandou aviso para ele: olha, esse povo que você abriu o seu palácio e mostrou toda a sua vida para ele, todo o seu reino para ele, um dia, e não vai demorar, eles vão voltar e vão levar todo mundo cativo, inclusive seus filhos e suas filhas, e tudo será destruído. Então aqui estava predizendo, profetizando acerca do que iria acontecer com Israel por conta do cativeiro que era iminente. E nesse chamado de Isaías, a gente vê que no templo de Isaías, no tempo dele, era um templo de degradação moral, não muito diferente de hoje, de degradação espiritual, as pessoas não querendo nada com Deus, os reis fazendo alianças com quem não era para fazer, as pessoas fazendo aliança com quem não era para fazer, violando a aliança com Deus, com os altares de Deus, com práticas repugnantes, com idolatrias. E é nesse contexto que inicia o ministério de Isaías. A Bíblia relata aqui, nesse texto que a gente leu agora, por último, que ele presenciou uma reunião celestial. A gente pode falar assim: ele presenciou uma reunião celestial. Ele falou: quando o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e ele começa a relatar as maravilhas, mas ele cai em si. A palavra diz que ele cai em si. Ele fala assim: eu estou perdido, eu estou morto, eu vou morrer, porque eu vi o Rei da Glória. E a Bíblia relata que um anjo vem com uma tenaz, uma pinça, pega lá uma brasa viva daquele altar, toca na boca dele e fala assim: ó, os teus pecados foram perdoados, você não vai morrer. Então ele fala que ele escuta uma voz, naquela conversa, naquela reunião: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Instantaneamente, queridos, ele levanta a mão: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eu estou pronto, pode me enviar. Muitas vezes, a gente tem que corrigir, né, esses erros de linguagem. Nosso professor Fábio, ele está aqui para nos ensinar. Muitas vezes, queridos, a gente cai nessa, na empolgação: Senhor, estou aqui, pastor faz uma convocação, pastor, estou aqui, conta comigo.
E eu quis trocar aqui a palavra problema por necessidade. Aonde você enxerga problema, alguém está enxergando uma necessidade, uma oportunidade de fazer algo para a obra do Senhor. Irmão, se você conhecer esse tempo, conhecer a estrutura da igreja, você vai ver assim, se eu falar assim, irmãos, eu preciso de um eletricista, provavelmente aqui nas cadeiras pode ter um eletricista, de um marceneiro, de alguém que mexa com mídia, de alguém que mexa com informática, um técnico de informática. E as pessoas vão levantar a mão, se eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, porque vai entender que existe uma necessidade. Poxa, se existe uma necessidade, aí tem uma oportunidade de eu fazer algo na obra do Senhor. E como a gente tem falado de propósito, eu pergunto assim, irmãos, o que é propósito para você? Porque ele entendeu. Olha só, não foi à toa que o Senhor abriu o céu para mim, não foi à toa que eu vi aquela reunião. Existe uma necessidade, eu estou aqui. Essa é a oportunidade de eu cumprir a vontade de Deus. Porque quando a gente fala de propósito, explica de propósito, às vezes você sentado, ouvindo, fala assim, poxa, mas eu não sei o que é propósito. Eu não tenho um propósito. Eu trabalho, eu levanto de manhã, eu durmo, levanto de manhã, tomo meu café, vou trabalhar, volto, e estou nessa sequência, faço as minhas coisas, vou na igreja. Mas por que eu faço? Qual o motivo? Qual a motivação? Tem um projeto por detrás disso? O meu propósito, o meu sonho, eu tenho um sonho, o meu sonho é esse propósito, eu quero construir isso aqui. Eu tenho um projeto de vida. A pergunta é, Deus está nesse projeto de vida? Deus está nesse projeto de vida? Qual o teu propósito? Aquilo que eu busco alcançar. Eu busco alcançar o quê? Eu busco alcançar uma faculdade. Beleza. Deus está contigo? Tá, eu vou estudar, vou me dedicar e beleza, vou para a faculdade. Faço a faculdade. Depois que eu faço a faculdade, eu quero mais, eu quero fazer uma pós, eu quero fazer. Ontem uma menina me procurou, falou, pastor, eu queria trabalhar, consegui o trabalho, mas agora o trabalho está me impedindo de eu ir para a obra, está me impedindo de ir para a igreja. Não era bem o que eu queria. Não, meu propósito é a oportunidade de eu fazer algo. Opa! O meu propósito, vocês depois podem googlar, pode procurar no Google a palavra propósito, ele vai te dar vários sinônimos. Eu tenho um desígnio, uma intenção de realizar algo. O meu sonho é realizar algo na obra do Senhor. O nosso propósito, ele tem que estar alinhado com aquilo que o Senhor tem para a gente. Porque o propósito de Deus foi, criar o homem e o homem buscar se relacionar com Ele. E quando você começa a se relacionar com o Senhor, você começa a ver que tudo faz sentido. O teu levantar faz sentido. O teu dormir faz sentido porque você dorme falando assim, Senhor, eu quero sonhar contigo. Os teus projetos fazem sentido porque o Senhor está naquele negócio, está naquele projeto, e aquele projeto abençoa vidas. O interessante aqui, que quando Isaías fala assim, Senhor, eis-me aqui, pode me enviar, o Senhor vai falar para ele assim, vai e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Queridos, o chamado dele foi para pregar uma palavra em que as pessoas não iam querer ouvir. As pessoas iam tampar o ouvido, as pessoas iam escutar, iam ver e não iam entender, porque uns iam falar assim, eu vejo a grande mão do Senhor, e os outros iam falar, eu não vejo a grande mão do Senhor, porque não iam enxergar aquilo que estava fazendo, o Senhor estava fazendo na vida dele. Acontece comigo, pode acontecer contigo também, do Senhor está fazendo, do Senhor está operando e você não conseguir fazer, de você falar assim, poxa, Deus não me usa, eu não sei por que Deus não me usa. Todo mundo fala, irmão, você é uma bênção. Como é que você não consegue enxergar que você é uma bênção? E
E o Senhor continua: torna insensível o coração deste povo, endureça o coração deste povo, e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração. A palavra pode ser pregada. E a gente aprendeu isso aqui na escola bíblica, e eu carrego isso comigo. Você abre a sua boca e você fala. Tem pessoas que vão reagir ao Evangelho, tem pessoas que não vão reagir, mas esse não pode ser motivo para te impedir de continuar pregando, de continuar falando do amor de Deus, porque a palavra vai dizer que ela atinge o propósito a qual Deus determinou. Então não pode ser motivo para nós pararmos, para nós paralisarmos, porque existe uma oportunidade de fazer algo, para que não se convertam e sejam curados. Eu ouvi a palavra, eu não reagi, mas o propósito era esse, porque o povo queria trazer, Deus queria trazer juízo para com aquele povo. Então eu perguntei: Senhor, até quando? E o Senhor respondeu, Isaías falando: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 da população fique no país, esses serão também destruídos. Mas assim como o terebito e o carvalho deixam um tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Quando ele levanta a mão e fala: Senhor, eis-me aqui, ele não tinha noção daquilo que Deus tinha reservado para a vida dele. Irmãos, às vezes aos olhos dos outros, aquilo que você faz na casa do Senhor, aquilo que você faz na obra do Senhor, pode não ter valia, presta atenção, mas o Senhor é que contempla, o Senhor está vendo. Irmãos, às vezes está na portaria, as pessoas vão dar testemunho: poxa, eu cheguei na igreja e fui muito bem atendido porque um porteiro me tratou bem, porque alguém que estava lá tomando conta do carro me tratou bem, porque eu entrei no banheiro. Eu lembro que a gente participou do encontro com Deus e teve um irmão que falou: rapaz, eu nunca vi um povo limpar um banheiro tão bem limpo igual aquele que lá do encontro com Deus. Você pensa, ó, tudo que é feito no encontro com Deus, um banheiro limpo fez a diferença. Deus fala com as pessoas de maneira diferente nos mínimos detalhes. E agora eu quero entrar aqui no livro dos Atos. No livro dos Atos, querido, vai relatar do 1 até o 6 como a palavra do Senhor se espalhava. E não de qualquer maneira, a Bíblia fala que era de forma tremenda, seja no templo, seja nas casas. Os sinais, maravilhas, os milagres acompanhavam os apóstolos. Se vocês pegarem aqui no início, do 1 para frente, vocês vão ver que Pedro, cheio do Espírito Santo, na primeira pregação dele, 3.000 almas se rendem ao Evangelho. Irmão, imagina que 3.000 almas se rendendo ao Evangelho, gente saindo pelo ladrão, pessoas para tomar conta dessas pessoas, gente para ministrar a palavra para essas pessoas, para discipular, para cuidar, para acompanhar, para visitar. Depois ele me sai com João e me cura um aleijado, e a palavra do Senhor sendo difundida, um crescimento exponencial da igreja. Ou seja, o resultado, né, de toda aquela preparação lá que o Senhor Jesus teve com eles. Só que o capítulo de número 6, ele começa a falar que por conta do crescimento, aquilo trouxe uma necessidade, não um problema, uma necessidade. Olha só, qual é a necessidade? Não dá para nós cuidarmos das pessoas, dedicarmos tempo à palavra, tendo que cuidar da mesa, tendo que fazer o outro trabalho. É por isso que nós somos um corpo. Alguém se dedica para uma coisa, se dedica para a palavra, se dedica para o louvor,
Há uma dedicação para alguma coisa e os outros fazem as outras coisas. Como eu falei aqui, irmãos, quem é eletricista, quem é isso, quem é aquilo? Se você tem uma colocação profissional, alguma coisa que você gosta de fazer, procura a liderança da igreja, levanta a mão e fala assim, ó, Senhor, eis-me aqui, pastor, eis-me aqui. Não aquele eis-me aqui, levantar a mão na empolgação e falar, ó, pastor, eu preciso disso. Não precisam levantar a mão agora, claro. Pode depois chegar, pastor Marco, pastor Marcelo, pastor Guilherme e os outros pastores da casa. Olha só, eu quero ajudar de alguma maneira. Tem vaga, tem espaço para todos, querido. Só que a gente precisa fazer o quê? A gente precisa entender que há uma necessidade, porque eu e você, nós temos um propósito de vida. E qual é o meu propósito de vida? Qual é o teu propósito de vida? Pastor, eu não sei. Eu venho na igreja, eu sento no banco, eu amo adorar o Senhor, eu sinto um arrepio quando os irmãos começam a cantar, a louvar, a palavra mexe comigo, sabe, eu vou bem com aquela palavra, a palavra, sabe, eu fico pensando naquela palavra depois o tempo todo, eu fico o tempo todo meditando na palavra que foi pregada, eu até comento, pastor, a palavra que foi pregada, só que eu não sei o que fazer, eu não sei o que eu posso acrescentar, pastor, eu não sei fazer nada. Irmão, claro que sabe. Você sabe fazer alguma coisa, irmãos. A obra está aí, a seara. A Bíblia fala que a seara é grande. Mas poucos são os que falam assim, ó, eis-me aqui. Vamos embora, vamos para dentro, vão partir. Essa necessidade não é um problema. Porque a gente pode, de repente, se os irmãos que estão lá atrás, se vocês olharem para trás, vocês vão ver ali uma lâmpada apagada. Uns podem tentar e falar, pô, aquilo ali é um problema, pô, tem um problema ali, mas não é, aquilo ali é uma necessidade. Opa, eu estou vendo uma necessidade ali, e ali eu tenho uma oportunidade de agregar na obra do Senhor, de agregar na casa do Senhor. Irmãos, nós entramos há 6 meses atrás, não, há 10 meses atrás, nós tínhamos que pagar um valor por conta da aquisição desse espaço que Deus nos deu. Com certeza o que falta agora é muito pequeno relacionado ao que faltava antes. Mas por quê? Porque nós entendemos que existia uma necessidade, e essa necessidade gerou em nós uma oportunidade de ofertarmos na casa do Senhor, de abençoarmos a obra do Senhor. Abriu aqui dentro de Atos, capítulo 6, uma oportunidade para o cumprimento do propósito de Deus. Olha só como é que ele continua falando aqui, versículo de número 3, o 3 ou 2, o 2, está rabiscado na minha Bíblia. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Não é certo. O diácono Márcio, uma vez a gente estava conversando, interessante, rapaz, ele é muito águia, ele falou comigo assim, não pastor, presta atenção, porque eu estou cuidando de fulano de tal, porque se eu estou cuidando de fulano de tal, vai sobrar tempo para o pastor se dedicar à oração, se dedicar à palavra, e não precisa ele se preocupar, porque eu estou cuidando daquele irmão. Porque a minha intenção, pastor, é eu cuidar dele, para daqui a pouco eu falei assim, ó, agora tu vai cuidar de outro. Olha a visão, irmãos, visão de reino, eu cuido, alivio o pastor, para que ele possa se dedicar ao quê? Se dedicar à palavra. E a gente vê, queridos, o quanto Deus nos tem abençoado com palavras saídas daqui desse altar, de como vocês conseguem enxergar como uma igreja é alimentada, bem alimentada. Porque Deus, pela misericórdia, tem usado os pastores para poder se dedicar à palavra. Mas eu e você, membro da Sal e Luz, a gente pode fazer uma reflexão. Hoje é dia de reflexão. Sempre é dia de reflexão quando a gente vem na casa do Senhor. Porque eu não vou enxergar um problema, eu vou enxergar uma necessidade. Senhor, eu passo pelaquela porta, Senhor, eu vim te adorar aqui hoje. Pai, mas qual é a necessidade da tua casa hoje?
Qual a necessidade dos pastores hoje, Pai? O que eu posso fazer para agregar, Senhor, para que a Tua palavra seja difundida? Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho e cheio do Espírito Santo e também de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. E nós vamos fazer o quê? Vamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra, porque é importante a palavra ser pregada. E não só ser pregada, mas ser pregada com qualidade. A gente vê aqui a escola bíblica dominical, porque infelizmente não é tanto valorizado, irmãos. E não é fazer meia culpa, e cabe mais uma reflexão. Por que nós estamos negligenciando a palavra? Porque a palavra é o que vai nos sustentar no dia mal. No dia mal, o que vai nos sustentar é a palavra. Essa semana nós tivemos aqui na segunda-feira algo interessante, querido, que cabe uma reflexão. Você pega o grupo da igreja, logo de manhã, evangelista Marcelo posta a foto do neto dele. E a igreja lá no WhatsApp da igreja, todo mundo vibrando. Não foi? Aquele neném lindo, a cara do pai e da mãe. Brincadeira, a cara do avô. Chega a ter o tupetinho do avô. E aí a igreja toda celebrando com ele a vitória da família. Uma criança que nasce, motivo de alegria, motivo de vibração. Amém? A vitória do teu irmão sendo a tua vitória. Mas à noite, uma irmã coloca no grupo da igreja: irmãos, obrigado por quem orou, mas ela partiu. O nascimento de manhã, vida, à noite, morte no grupo, choro. A gente se alegra com quem se alegra, a gente chora com quem chora. Mas olha o extremo: de manhã, vida, de noite, morte. Qual o controle que nós temos na nossa vida, queridos? Eu e você, eu te pergunto. De manhã, alegria, de noite, tristeza. E as pessoas postam lá meus sentimentos. A sogra do Renan passou por um problema de saúde, foi internada, e lá a gente colocando no grupo, procurando saber como é que está, o pessoal colocando na célula. Ontem a esposa dele colocou no grupo lá, ela saindo do hospital, aleluia, alegria. Eu perguntei: poxa, Renan, como é que é o coração? Ele falou: pastor, nem tem noção de como é que é aquilo ali. Aquela sensação da alegria, porque a morte não bateu na porta, querido. O versículo 5 diz que essa proposta agradou a todos. A proposta foi boa. Isso é bom. Sabe? Não é um problema não. Isso aqui é uma necessidade que tem para a igreja local, que era para a igreja primitiva. Mas nós temos uma oportunidade de trabalharmos na obra, querido. De investirmos o nosso recurso na obra, investirmos o nosso tempo na obra. E eles escolheram os 7 homens, apresentaram aos apóstolos aqueles 7 homens. A Bíblia fala que eles oraram pelos homens, impuseram as mãos sobre eles. E o versículo 7 termina assim, assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente. O número de discípulos em Jerusalém crescia também, grande número de sacerdotes obedecia à fé. Por quê? Obediência, entendimento a uma necessidade, abrindo mão, porque às vezes nós temos que abrir mão de alguma coisa. Às vezes lá em casa a Roberta aperta: igreja, está precisando sair. Eu falei: amor, tem que estudar. Estou precisando sair, amor, tem que estudar. Eu tenho que arrumar um jeito de conciliar, para que eu possa também olhar para a família. Eu queria te convidar, você baixar a tua cabeça. Vou pedir para a Emily preparar um louvor aqui com o Thiago. Eu queria que você fizesse uma reflexão aí, querido. Que com certeza o Senhor falando com você,
não só durante a ministração, mas o Senhor vem falando com você durante o tempo. Que às vezes você acha que é da tua cabeça, e não é. Poxa, eu posso agregar aqui, eu posso agregar ali. O que eu posso ajudar na obra do Senhor? O que eu posso ajudar na minha igreja local? O Senhor não me trouxe aqui em vão, não me trouxe aqui em vão. O Senhor não me plantou naquela igreja lá em vão, não me plantou em vão. Tem um propósito, tem um propósito. Existe uma necessidade, e essa necessidade é a oportunidade que Deus quer te usar. Eu recordo que o pastor combinou de nós fazermos uma limpeza aqui do lado no estacionamento, e quando eu cheguei para trabalhar, dentro daquilo que eu conseguiria fazer lá com as minhas limitações, tinha um irmão dentro desse valão com a foice na mão. Eu nunca vi um homem com a foice na mão tão virado igual ele. Uma necessidade que gerou uma oportunidade de alguém agregar alguma coisa para o reino. Queria te convidar a baixar a tua cabeça. Pode cantar, Emily. O Senhor te ama, querido. Se você está aqui, Ele está falando com você. Ele está esperando de você uma reação a uma necessidade local. Por onde eu for, no mais alto lugar, se eu mergulhar no mais profundo mar, seu amor jamais me deixará. Te sinto aqui, hoje no porvir, não terá fim. Sempre estarás aqui, seu amor jamais me deixará. O seu amor me persegue, o seu amor me persegue. Pra onde eu fugirei? Onde me esconderei? O seu amor me persegue. O seu amor me persegue. Pra onde eu fugirei? Onde me esconderei? Por onde eu for, no mais alto lugar, se eu mergulhar no mais profundo mar, seu amor jamais me deixará. Te sinto aqui, hoje no porvir, não terás fim. Sempre estarás aqui, seu amor jamais me deixará. Aleluia! O seu amor me persegue, o seu amor me persegue. Pra onde eu fugirei? Onde me esconderei? O seu amor me persegue. O seu amor me persegue. Pra
Pastor Luciano Subirá, no livro Até que Nada Mais Importa, eu separei um trechinho aqui para falar com a igreja. Muitas pessoas, eu estou falando daqueles que de fato se converteram e conhecem o Senhor, vivem sem nenhum senso de propósito, acordam, alimentam-se e trabalham por mais alimento. Alguns estudam menos ou mais do que precisam, relacionam-se com os outros, embora alguns façam só estritamente o necessário e voltam a dormir. Na verdade, eles apenas sobrevivem. Vivem tão presos àquilo que é terreno. E Jesus uma certa vez declarou: a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Se isso é verdade, sabemos que é, porque a vida de tantos cristãos reflete exatamente o contrário. Porque a maioria investe tanto tempo na sua vida em busca do que é material, e tão pouco em busca do que é espiritual. Se tivéssemos um pouquinho mais de senso de propósito, nos questionaríamos acerca daquilo que é mais importante. Para que existimos? Para que fomos criados? Quando entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, podemos focar nossa energia e dedicação no que é realmente importante e prioritário. O ser humano, gravem isso, foi criado e estabelecido por Deus na terra com um único e distinto propósito: buscar a Deus. Eu queria te convidar, você que viu essa palavra